Bem, pessoal, nessa videoaula aqui, a ideia é fazer uma videoaula com uma proposta diferente das aulas que a gente vinha fazendo até então aqui para o canal, tá? De forma que esses conteúdos que eu vou compartilhar com vocês aqui, nesse formato de videoaula, eles são conteúdos que eram do nosso grupo de estudos, que por uma série de motivos ele não está acontecendo mais, tá? E aí eu decidi compartilhar o conteúdo do grupo de estudos com vocês aqui no canal por meio dessas videoaulas, tá? Diferente das videoaulas que eu vinha produzindo aqui, que eram videoaulas aí com uma proposta de 1h30 de aula, a ideia aqui é ser aulas mais curtas, até porque o conteúdo ele é um conteúdo menor, tudo bem? Então a ideia aqui é fazer videoaulas aí de no máximo meia hora, só para a gente fazer um apanhado geral dessas discussões aqui que a gente fazia no até então grupo de estudos, tá? As referências para essas aulas aqui vão ser alguns capítulos de livro e alguns artigos científicos sobre timidez e ansiedade social, tá certo? Como eu sempre digo, né, só um recado, e aí no final desse vídeo aqui eu vou reforçar esse recado e começar a colocar algumas outras questões para vocês, tá? Quem quiser esse material de aula, que no caso aqui vai se constituir somente desses slides aqui, é só entrar em contato comigo, pelos contatos que eu deixo na descrição aqui dos vídeos, tá? Bem, deixa eu colocar aqui em modo apresentação para a gente dar início aos trabalhos. Pronto. Olha só. O projeto aqui, né? Ele tinha um grupo de estudos que levava o nome de Timidez e Ansiedade Social, Teoria e Clínica, certo? Onde a gente abordava os diversos aspectos diagnósticos, de avaliação e de intervenção clínica para os transtornos que envolvem a ansiedade social, tá? E como não poderia ser diferente, né, nós começamos o grupo, e aí, no caso, essa primeira videoaula aqui, com o livro que eu considero aí, assim, a minha visão pessoal, tá? Eu considero uma obra-prima nacional sobre o tema, que é esse livro aqui, ó. Eu estou até com ele aqui do lado. Esse livro aqui do professor Antônio Egídio Nardi, lá do IPUB, da UFRJ, professor titular do Instituto de Psiquiatria lá da UFRJ, e, a meu ver, ele escreveu um dos livros mais sensacionais sobre o tema do transtorno de ansiedade social. Então, como não poderia ser diferente, a gente vai começar pelo capítulo 1 desse livro aqui, certo? Então, o livro ele se chama Transtorno de Ansiedade Social, Fobia Social, a Timidez Patológica. Ele já é um livro mais antigo, tá, pessoal?
Ele foi produzido ali no ano 2000. Mas assim, eu recomendo fortemente esse livro como uma referência básica para quem quer se aprofundar nesse assunto. Tá? Ele é um livro assim, de natureza mais teórica e de pesquisa. Ele não é um livro, não é um manual clínico. Então ele não tem assim uma pegada muito prática, digamos assim. Mas em termos de teoria ele é fantástico, é a principal referência que eu indico sobre esse assunto. Tá? Então a gente vai abordar aqui nessa aula alguns aspectos centrais do capítulo 1 do livro. E vocês podem reparar, né, quem me acompanha de forma mais regular já deve ter percebido que praticamente, né, todas as aulas, apresentações, palestras que eu faço, eu me utilizo como uma definição principal de ansiedade social a definição desse livro aqui, do Nardi, que ele vai definir a ansiedade social como uma sensação difusa e desagradável de apreensão que precede qualquer compromisso social novo ou desconhecido. Então, vocês podem reparar que o que caracteriza a ansiedade social é uma coisa que é difícil colocar em palavras. Tá certo? Eu sei que eu sinto um mal-estar frente a situações sociais, sejam elas situações sociais de interação, sejam situações de desempenho ou simplesmente situações em que eu estou sendo observado pelas pessoas. Tá? Mas eu sinto um mal-estar, uma certa angústia, né? Um sofrimento que é difuso. Ele é difícil de, como eu disse, de colocar em palavras, de descrever verbalmente. Né? E, obviamente, é uma sensação desagradável. Qualquer sensação de ansiedade, ela é sentida como desagradável ou desconfortável. Tá? De apreensão, né? E ele ressalta aqui que normalmente essa sensação ela vai se manifestar antes de uma situação social nova ou desconhecida. Tá? É uma definição, pessoal, que do meu ponto de vista é uma definição que ela consegue, digamos assim, capturar a essência do fenômeno da ansiedade social. Além disso, é uma definição bastante abrangente. Tá? É lógico que em uma definição com uma frase, você não vai capturar toda a abrangência, né? E toda digamos assim, a heterogeneidade do fenômeno. Tanto que na literatura existem inúmeras definições do que é ansiedade social. Essa, para mim, é a que eu tomo como uma definição bastante precisa do fenômeno e geralmente é a definição que eu utilizo nas minhas aulas. Certo? Uma outra característica importante que ele vai destacar é que todos nós temos algum grau de ansiedade social. Então, nós não estamos falando até aqui em termos de psicopatologia. Nós estamos falando em termos de uma experiência comum e esperada em situações de exposição social, principalmente situações novas ou desconhecidas. Tá? Estamos falando
de um fenômeno, né, a ansiedade social, que tem digamos assim, um aspecto evolutivo, né? Ou melhor dizendo, ela tem uma função evolutiva. O que isso significa? Significa que desde a pré-história o homem precisou, digamos assim, manifestar, responder com ansiedade diante de grupos sociais para que ele conseguisse sobreviver e se reproduzir. Tudo bem? Então, isso é importante ficar claro. A ansiedade social, ela tem uma função evolutiva. Perfeito? Alguns sintomas físicos, né, sensações corporais que ele destaca. Um aperto no peito, que a gente poderia traduzir em termos emocionais como um sentimento de angústia, que é justamente, se a gente for traduzir de forma literal, é esse aperto no peito. Então eu me sinto angustiado, eu me sinto aflito, agoniado, para usar uma palavra mais coloquial. Palpitações, sudorese, inquietações, principalmente rubor facial, quer dizer, você ficar com a face vermelha em público, ou quando você é colocado numa posição de evidência, você é o centro das atenções, tremores e etc. Tá? Aqui ele vai colocar que existem duas características importantes que fazem parte dos fenômenos da ansiedade social. A primeira delas é que os indivíduos que são muito tímidos, né, ou apresentam sintomas relevantes de ansiedade social, são pessoas que têm uma consciência muito exacerbada dos seus próprios sintomas físicos. Ou seja, são pessoas que, ao menor sinal físico de ansiedade, né, ou de nervosismo, a mente da pessoa já se gruda, entre aspas, aqui naquele sintoma, que é o que a gente poderia pressupor aqui, que é a tal da atenção autofocada, que é um processo muito comum na ansiedade social. Em outros transtornos de ansiedade também, como o transtorno do pânico. Mas na ansiedade social também é um processo muito comum. Então, o indivíduo, por exemplo, ele está numa situação em que ele tem que apresentar um trabalho em público, na faculdade, e ele percebe que o coração dele está muito acelerado, ele começa a voltar a atenção dele para esse sintoma. De que maneira? Ele começa a pensar, caramba, meu coração está batendo muito rápido, eu estou muito nervoso, será que eu vou dar conta desse trabalho? Será que as pessoas vão perceber que eu estou nervoso? E se elas perceberem que eu estou nervoso, e se eu não conseguir encadear as ideias? E se as pessoas rirem? Então, repare que o indivíduo ele começa a se envolver em uma teia de pensamentos negativos que, em geral, começa com essa percepção exacerbada dos sintomas físicos, tá? Que podem, na cabeça dele, muito provavelmente ser percebido pelos outros, tá? E o segundo aspecto, que está totalmente relacionado a esse primeiro, é a consciência de estar nervoso antes ou durante uma situação social. Então o indivíduo, o indivíduo assim, né, com esse problema, né, de ansiedade social, ele provavelmente vai
vai se dar conta de que tem alguma alteração psicofisiológica nele frente a situações sociais. Tá? Tanto antes quanto durante, eu diria que até após os eventos sociais. Tá? Então, essas são duas características importantes para vocês terem em mente, até os terapeutas, né, psicólogos que estão assistindo essa aula aqui, para vocês poderem avaliar se o cliente de vocês que apresenta ansiedade social, se ele tem uma autoconsciência exagerada dos sintomas físicos. Tudo bem? E isso pode ser, inclusive, um fator de manutenção do transtorno. Tá? Essa característica aqui é uma característica que eu destaquei, eu sempre destaco das minhas apresentações. Por quê? Porque é uma característica que ela está presente em praticamente todas as pessoas que apresentam o transtorno de ansiedade social, que é o medo de que os outros percebam os sintomas de ansiedade, como eu coloquei anteriormente. Né? Então, se a pessoa ela tem uma consciência aumentada dos sintomas físicos, isso provavelmente vai levar ela a formular uma ideia de que quanto mais nervoso eu estou, mais provavelmente as pessoas vão perceber que eu estou nervoso. Correto? Principalmente se eu tenho sintomas de ansiedade que podem ser visíveis aos outros. Por exemplo, o rubor facial, tremores, sudorese, enfim. Então, é uma característica extremamente comum nesses indivíduos, eu diria que é uma regra, né? E que deve ser um alvo de investigação no contexto clínico. Certo? Bom, ele faz aqui uma diferenciação da ansiedade social normal, ou eu diria, né, uma ansiedade social adaptativa, que é aquela que todos têm em situações sociais, e uma ansiedade social que seria patológica, e que aí nós temos o transtorno de ansiedade social, ou que era chamado anteriormente fobia social, que é uma ansiedade paralisante, né? Ela trava o comportamento do indivíduo de modo que ele não consegue funcionar com os níveis de ansiedade que ele sente e gera prejuízos. Tá? Ele faz uma distinção entre medo, ansiedade e fobia, tudo bem? De modo que o medo seria uma emoção provocada por um perigo real e presente. Então, o objeto do medo ele é mais facilmente identificável. Tá? Por exemplo, eu tenho medo de cobra e eu só sinto medo na presença da cobra. Então, o medo ele não é, tal como a ansiedade, uma emoção antecipatória, que a gente diz. Ele é uma emoção que surge diante de um perigo real que está presente. Enquanto que na ansiedade, o indivíduo ele antecipa um perigo imaginário, não necessariamente um perigo real. Então, no caso aqui da fobia social, né? Eu receio que eu vá gaguejar na minha apresentação do trabalho. Eu receio que eu vá me enrolar com as palavras no meio da apresentação. Eu receio que eu vá esquecer o que eu tenho que dizer. Eu receio que as pessoas vão rir de mim e perceber que eu estou nervoso. Então reparem que na ansiedade eu estou sempre antecipando uma situação futura que eu avalio como ameaçadora.
mas que não necessariamente constitui uma ameaça real. Tá? E a fobia seria um medo extremado que paralisa o sujeito e gera uma série de prejuízos e comportamentos evitativos. Tudo bem? O medo e a ansiedade são experiências comuns do ser humano, enquanto que a fobia é considerada uma experiência patológica. Tá? Bem, aqui ele vai elencar, né, algumas características do transtorno de ansiedade social. Então, ele vai dizer que é um medo patológico de comer. Então, medo patológico, leia-se fobia, né? De comer, beber, tremer, enrubescer, falar, escrever ou agir de forma ridícula na frente dos outros. É um medo persistente e excessivo de avaliação e julgamento em situações sociais ou de desempenho. Tá? Eu diria que essa aqui é a característica principal, tá, pessoal? Do TAS. Eu acabei não destacando aqui, mas ela é a característica central do TAS. Tá? Um desejo de evitar as situações, uma ansiedade antecipatória bastante proeminente, tá? Que pode alterar o sono do indivíduo, o apetite, concentração e etc. Então, essa ansiedade antecipatória ela vai interferir nos processos fisiológicos, emocionais e cognitivos do indivíduo. Tá? O indivíduo ele não se tranquiliza durante a situação social, não ocorre habituação. Aqui um parêntese. Olha só, qualquer um de nós, ou pelo menos a maioria de nós, quando nós vamos lidar com uma situação de falar em público, por exemplo, ainda mais se for uma situação que é importante para a gente, ou para a nossa imagem, por exemplo, nós vamos dar uma palestra para uma audiência importante, ou nós vamos, sei lá, apresentar o nosso TCC da faculdade, né? É totalmente comum, como eu já falei, e esperado que o indivíduo vá apresentar um nível elevado de ansiedade social e nervosismo. Porém, o indivíduo que não tem o TAS, ele vai apresentar ansiedade antecipatória bastante elevada. Quando ele iniciar a apresentação, ele vai estar bastante nervoso, mas ao longo da apresentação, à medida que ele vai se familiarizando com a situação, a tendência é que ele vá se tranquilizando ao longo da apresentação. Por quê? Porque começa a ocorrer um processo de habituação. Né? O indivíduo começa a se acostumar com aquilo ali. Ele começa a perceber que ele está indo bem, por exemplo. Ele começa a perceber um feedback da audiência, que as pessoas estão prestando atenção nele, e ele começa a ver, não, peraí, isso aqui não... Tipo assim, é como se a mente dele começasse a entender que aquilo ali não é uma ameaça tal como ele estava imaginando. O que não ocorre com uma pessoa que tem o TAS. A pessoa que tem o TAS, né, ela vai se mantendo com um padrão de ansiedade alto durante toda a situação. A ansiedade ela só vai diminuir depois que ele terminar a situação. Então essa é uma diferença importante para vocês investigarem. Se o cliente de vocês
ele permanece ansioso ao longo do transcorrer de uma situação social ou se ocorre habituação. Tá? Busca de um padrão de vida compatível com o tais. Então o indivíduo ele tende a estruturar os diversos domínios de vida dele em função do tais. O que isso significa? Ele vai buscar um trabalho que ele não precisa interagir muito, que ele não precisa se expor muito, né? Ele vai evitar determinadas situações de interação, como ir a festas, por exemplo. Ele pode, né, evitar de comer na rua e ficar pedindo comida em casa. Ele pode evitar situações em que ele vai ter contato com pessoas atraentes do sexo oposto ou coisas do gênero. Então, é uma vida que é permeada muito pelo comportamento evitativo, o que obviamente traz uma série de prejuízos e limitações para a vida do sujeito. Tá? Bom, ele vai trazer assim, algumas curiosidades, né, sobre o tais e o termo fobia. Tá? A primeira definição do tais em 1966, por Marx e Gelder, foram os primeiros autores, né, que mencionaram esse tipo de problema lá na década de 60. Tá? Que é a mesma definição anterior, né, eles já traçaram ali uma definição bastante interessante. Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, nessa definição aqui desses autores, eu fiz uma publicação recente no Instagram dessa definição aqui, dessa definição inicial, né, os primórdios da ansiedade social. Eu fiz uma publicação recente lá no Instagram. Para quem não segue o nosso Instagram, é o @Ansiedade Social em Foco. Tá? Recomendo fortemente que vocês sigam também o nosso perfil ali no Instagram. Tá? Ele vai comentar aqui a ausência de diferenças clínicas entre o tais generalizado e o transtorno de personalidade evitativa, que eu já falei isso aqui em diversos vídeos do canal. Tá? A primeira aparição do tais com uma categoria diagnóstica separada foi em 1980, no DSM-3. Então reparem que ele é um transtorno relativamente recente, se a gente for olhar a história da psicopatologia. Né? O tais ele apresenta algumas subdivisões, então por ele ser um transtorno altamente complexo, diversos autores propuseram algumas subdivisões do tais. Então a gente tem o tais generalizado, o tais específico, o circunscrito. No DSM-5 agora a gente não tem mais a questão, o subtipo generalizado, ele foi substituído pelo tais somente de desempenho. E tem outras subdivisões também que não estão incluídas no DSM. Tá? É um transtorno que tem uma alta taxa de comorbidade, então geralmente ele vem sempre associado a um outro transtorno psiquiátrico, principalmente depressão, mas também abuso e dependência de álcool e outros transtornos de ansiedade. Tá? As situações sociais são sempre temidas, evitadas ou suportadas com muito sofrimento. Tá? E aqui, no capítulo 2, ele vai colocar alguns sintomas fisiológicos mais comuns no tais, que a gente já mencionou alguns, mas aqui ele vai destacar aqueles que são mais comuns nesses indivíduos, que não são tão comuns em outros transtornos de ansiedade. Então, por exemplo, a questão do rubor facial, né? O tremor, especialmente nas mãos, né? E a taquicardia. Atenção autofocada no próprio comportamento, ou autoconsciência exacerbada, como a gente já comentou anteriormente.
medo do embaraço e humilhação em situações sociais, né? Lembrando que esses medos eram os medos centrais até o DSM-4, se não me engano, e a partir até o DSM-4, e a partir do DSM-5 o medo principal passou a ser o medo de avaliação negativa, que é um medo que foi considerado como, digamos assim, mais abrangente do fenômeno. Tá? As situações sociais são suportadas com grande sofrimento, que é diferente de aceitação. Tá? Por exemplo, uma aceitação no sentido da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, que é uma disposição para sentir ansiedade. Tá? É um acolhimento, é uma abertura para sentir ansiedade e não lutar contra ela. É diferente de você suportar. Quando você está suportando, né, o sofrimento, você não está aceitando o sofrimento nesse sentido técnico que eu falei. Você está ainda engajado numa luta contra ele. Você não quer estar sentindo aquilo ali. Tudo bem? Aliás, melhor dizendo, não é que você não queira. Você não está disposto a sentir aquilo ali. Tá certo? Existe um reconhecimento por parte do sujeito de que o medo é irracional ou excessivo, né? Exceto em crianças. Um prejuízo clinicamente relevante em várias áreas de funcionamento, então área social, ocupacional, familiar, etc. Há um sofrimento clinicamente relevante, então esses aqui são os dois critérios para a gente definir se uma condição é psicopatológica ou não, né? Que é o sofrimento, o nível de sofrimento e o nível de prejuízo. Tá? Os sintomas de ansiedade social não devem ser secundários a uma condição médica ou outro problema geral. Por exemplo, tremor essencial, gagueira ou doença de Parkinson. Tem que ser uma ansiedade social primária. Tudo bem? Ela não pode, eu estou falando assim, não pode para o indivíduo ser diagnosticado com o TAIS ser uma ansiedade social secundária a uma outra condição que justificaria, que explicaria os sintomas. Tá certo? Então, como a gente colocou aqui, ele vai fazer algumas diferenciações entre os subtipos mais conhecidos do TAIS. Então, no TAIS circunscrito, o indivíduo ele tem um medo restrito a uma ou poucas situações sociais, normalmente de desempenho, como, por exemplo, escrever ou falar em público. O TAIS generalizado ele vai envolver todas ou a maioria das situações sociais, normalmente situações de interação social. Então, iniciar ou manter conversas, pedir informações a estranhos, situações de flerte, paquera, situações mais informais. Tudo bem? E ele é mais grave e incapacitante, obviamente, porque quanto maior o número de medos sociais, mais grave e incapacitante ele é, e com níveis maiores de sofrimento. Tá? E existe uma prevalência maior do TAIS generalizado em amostras clínicas. É o que mais a gente vê nos ambientes clínicos de rotina. Bom, então é isso, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Tá, 34 minutos. Deu um tempo ok. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a essa aula aqui, lembrando que essas aulas que eu vou começar a fazer aqui no canal são aulas que eu vou fazer somente um apanhado geral, vou dar uma pincelada aqui nos tópicos, tá? Se vocês quiserem um aprofundamento, consultem o material, que dessa aula aqui foi o capítulo 1 e 2 desse livro aqui, que é um livro que eu sempre recomendo, tudo bem? E quem quiser os slides é só entrar em contato comigo aqui por esses contatos que eu deixo aqui na descrição. Tá?
Mais 2 recados aqui para a gente finalizar, e eu vou estar sempre colocando isso a partir de agora nos vídeos, que algumas pessoas me perguntam, né? Se você quiser fazer um acompanhamento psicológico comigo, tá? Se você sofre com essas condições de ansiedade social, timidez excessiva, e você quiser fazer um acompanhamento, uma entrevista inicial comigo, é só você entrar em contato comigo pelo... Eu acho que eu vou deixar o WhatsApp aqui também na descrição, que é mais fácil de vocês entrarem em contato comigo, mas eu sempre dou uma preferência por e-mail, tá? Então é só vocês entrarem em contato comigo para agendar essa entrevista. E se vocês tiverem também interesse no nosso curso, que é um curso gravado sobre o TAIS, onde eu vou abordar todos os aspectos diagnósticos e clínicos dessa condição e as intervenções para o TAIS, eu também vou deixar o link aqui na descrição e provavelmente também no comentário fixado. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima aula.